Olá amigos do Cinema e Vídeo, olá amigos do nosso grupo de discussões. Novamente eu, Kelson Venâncio, estou aqui para compartilhar um pouco de mais uma experiência que tive assistindo um determinado filme para fazer este segundo videocast do Cinema e Vídeo. E nós escolhemos a produção Na Estrada, que é realmente um filme que tem causado um debate, uma certa polêmica para as pessoas que vão assisti-lo nos cinemas. Este filme, originalmente com o título On the Road, é dirigido pelo brasileiro e grande diretor Walter Salles e recentemente foi aplaudido de pé durante sua exibição no Festival de Cannes deste ano. E quando se ouve que um filme deste foi aplaudido de pé pelos críticos de um festival tão importante como esse, é claro que com a imprensa divulgando este fato, acaba que a gente começa a ter muitas expectativas e fica ansioso para chegar a hora de assistir. Então as salas ficam lotadas para ver realmente, para conferir de perto esse tão aguardado filme Na Estrada, que é uma autobiografia, ou seja, é uma produção cinematográfica baseada em um livro, uma autobiografia de um escritor famoso na década de 60 que se chama Jack Kerouac. Então este escritor é realmente a base para o filme de Walter Salles. E olha só como que é engraçado, a gente tem tanta expectativa, a gente chega no cinema, a gente se depara com um filme muito, mas muito diferente, muito louco, um filme extremamente cansativo, mas ao mesmo tempo um filme que causa uma certa dúvida na cabeça de quem vai assisti-lo. A dúvida é a seguinte: será que eu amei este filme ou será que eu detestei este filme? Pois é, esta é a sensação de que muita gente passa ao assistir esta projeção. Quando as pessoas saem do cinema, a gente fica olhando um para a cara do outro e pensando, será que gostaram? Será que não gostaram? Este filme não termina? Será que realmente eu peguei a mensagem deste filme? Enfim, são produções diferentes que levam a gente a realmente ficar discutindo, debatendo uma produção como essa. Eu, por exemplo, o que eu tive de fazer para realmente chegar a este ponto de talvez comentar com vocês? É claro que meus comentários nem sempre são os verdadeiros. Eu passo para vocês uma tentativa de entender o filme para a gente discutir aqui no nosso grupo, no nosso site. Mas nem sempre, você já sabe que a opinião não se discute, gosto cada um tem o seu. E eu vou tentar falar o que eu entendi, o que eu aprofundei para poder explicar para vocês Na Estrada, do diretor brasileiro Walter Salles. Depois de assistir este filme, com esta dúvida na cabeça, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a história deste escritor, né, o Jack, que é uma história verídica. É um rapaz que ele teve um problema muito cedo com a morte do seu irmão e ele ficou um pouco atordoado com a morte do seu irmão ainda novo. E ele começou a realmente abalar com a morte do seu irmão. E quando ele entrou na universidade, ele tentou jogar futebol americano, mas um problema de saúde o tirou do futebol americano. E ele passou a visitar a biblioteca da universidade que ele estudava. Foi então seu primeiro contato com os livros. Ele gostou de ler, se habituou com alguns escritores na época, né? E realmente ele começou a criar ali na biblioteca da universidade que ele estudava o hábito pela leitura e o gosto por talvez futuramente escrever alguns romances. Era um sonho que ele tinha. Mais tardar, quando ele realmente estava mais jovem, mais adulto, ele decidiu sair em uma aventura pelo mundo, né, especificamente viajando a Rota 66 e muitas vezes descendo para a Cidade do México, como acontece no próprio filme, que foi muito bem adaptado. A gente vê que realmente o filme foi muito bem fiel ao que eu pesquisei posteriormente sobre a história deste escritor. Então Jack começava a viajar de leste a oeste dos Estados Unidos sem parar. Ele costumava dizer que isso era ser livre, era você poder se deslocar, conhecer culturas novas, experimentar os prazeres da vida. E aí, nessa questão, na vida real, Jack tinha um amigo que na vida real se chamava Neil. E esse Neil, na verdade, como o Jack, tem os codinomes no filme. No filme, o Jack se chama Shel Paradise. E também o Dean Moriarty seria o tal do Neil, o amigo, que realmente foi o melhor amigo da vida do escritor Jack. E nas viagens, como acontece no filme,
o Jack começou a experimentar estes prazeres da vida, mas de uma certa forma que lhe causava um certo prejuízo à saúde. Ele começou a gostar muito de beber, como acontece no filme. Ele começou a exagerar na bebida, ficava sempre bêbado com seus amigos, ele começou a se drogar, ele começou inclusive aquelas drogas que mostram no filme, que eles mostram quebrando até com a própria garrafa, é uma droga, uma espécie de anfetamina, um alucinógeno, relaxante, que ele usava muito para começar a escrever, e aí sim depois ele começou a ficar mais viciado em outros tipos de droga mais forte, como é o caso da heroína, da maconha, que está lá no filme também. E ele tinha muito esse gosto de experimentar os prazeres da vida, independente das consequências que estes prazeres pudessem lhe causar, como é muito bem relatado no filme. E aí não é só a questão de droga e bebida, tem também o prazer que é o sexo. Aliás, muita gente no nosso grupo tem colocado, né, que tem cenas fortes de sexo, e o filme se resume a isso: bebida, droga e sexo. Sexo, bebida, droga, bebida, sexo, enfim, é isso o tempo inteiro. Durante mais de 2 horas você se depara com esse tipo de situação. O que muda são os lugares e as situações em que eles estão, mas é praticamente isso o filme todo, o que torna o roteiro um pouco cansativo, deprimente, e você começa a ficar: será que esse filme não termina mais? Pois é. Olhando por esse lado, a gente analisa de 2 formas. Existem as pessoas que podem ter amado este filme, que são as pessoas que analisam de uma forma mais técnica, mais aprofundada, relatando inclusive, comparando inclusive com a obra verídica do escritor Jack, né, com essa obra fictícia agora, que é baseada na vida, na autobiografia dele. E tem as pessoas que vão ao cinema apenas por curtição, para se divertir um pouco. Se você quer ver um filme para se divertir, para desestressar, definitivamente Na Estrada não é a produção que eu te sugiro, porque realmente é um filme que cansa bastante, muito longo e um pouco deprimente, porque se resume exatamente a essas 3 coisas que eu disse. Mas se você tiver um olhar mais crítico e você puder comparar com a história verídica, sabendo que é um filme que Salles dirigiu e todos os atores interpretaram a vida real destas pessoas, uma autobiografia, talvez o filme possa ser um pouco melhor. Falando nos aspectos técnicos, né? Eu gostei muito da direção do Walter Salles, não é à toa que um brasileiro foi chamado para dirigir esta superprodução e que o filme foi aplaudido de pé, porque realmente, tecnicamente falando, o filme é muito bom. Para você ter uma ideia, a fotografia do filme é belíssima, e quando eu falo em fotografia, muita gente não entende. Fotografia nem sempre é um cenário bonito, é uma paisagem bacana. Muitas vezes a fotografia pode nos passar um ar de tristeza, um tom amarelado, acinzentado, negro, que também, dependendo do roteiro, casa certinho e se torna uma bela fotografia. Neste caso, a fotografia passa realmente um ar de depressão, de sofrimento e ao mesmo tempo de aproveitamento daquela liberdade que não é bem aceita pela sociedade. E aí que está, esses personagens, tanto no filme, no caso, os 2 amigos com a mulher que fica sempre no meio deles, interpretada pela Bela do Crepúsculo, né? A Kristen Stewart, e também os outros amigos vão nessa aventura por várias cidades dos Estados Unidos. É um vai e volta danado, uma hora ele está em um lugar, outra hora ele volta. Então realmente é esta liberdade, este prazer que ele tenta experimentar, contrariando inclusive as regras impostas pela sociedade. Mas por que ele faz isso? Justamente ele quer, diante desta situação, desta nova aventura que ele pretende seguir na vida, e pelo que eu li ele fica até quase 7 anos viajando de um lado para o outro, né? Ele quer, na verdade, escrever as suas obras, e é a partir dessas aventuras que ele consegue, na vida real, escrever os principais livros. Tem um livro que ele escreveu inclusive sobre uma menina que usa heroína, esse livro ficou famoso. E depois, claro, ele escreveu On the Road, que é o livro mais famoso da carreira do escritor Jack. O Jack, de tanto beber, de tanto partir para estas aventuras, ele acabou
no fim da sua vida ficando isolado em cima de uma colina, de um morro, sem energia, sem praticamente comida, enfim, isolado do mundo. E ele acabou morrendo sozinho, morava com sua mãe no fim da vida. Ele deu uma hemorragia aos 47 anos, morreu em 1969, deu uma hemorragia causada pela cirrose. Era bem de esperar mesmo. Falando do filme, além da fotografia, nós temos também a boa direção do Walter Salles, como eu já mencionei, porque ele usa muitos quadros bacanas. O filme já começa muito legal, que atende muito o propósito do título da produção, que é Na Estrada. Começa filmando, né, você escuta uma voz de uma cantoria que é do próprio ator principal, do personagem principal, com os pés dele andando por uma estrada, mostrando detalhes de estradas diferentes, em uma paisagem tipo um deserto árido, em uma paisagem que mostra cansaço, que mostra o batidão de pessoas que vagam por essas estradas lá nos Estados Unidos. Então, só desse início já vê que a direção do Walter Salles é bem detalhista. Ele detalha muito a questão dos vícios dele, o ângulo que ele usa para pegar copos de bebida, droga, cigarro, as cenas mais fortes de sexo, enfim. Walter Salles dirigiu com maestria realmente este filme Na Estrada. Olhando os aspectos de interpretação, as interpretações são muito boas, já que tem um grande elenco, e apesar de nomes muito conhecidos e famosos, nem todos são personagens principais. Muitos deles, aliás a maioria, aparece de forma coadjuvante, como a própria brasileira Alice Braga, que faz uma pequena ponta também neste filme, como é o caso das outras pessoas que também aparecem. Viggo Mortensen aparece pouco no filme, e enfim, todas as pessoas que estão no elenco aparecem de forma pouca, mas marcante. Você fala assim, mas por que ele apareceu? Que coisa mais doida. E realmente você fica naquela dúvida, será que foi legal? O que esse cara quer dizer? Enfim, é um filme muito pirado, que retrata muita questão hippie também, e que realmente merece uma discussão mais aprofundada. E para isso, a gente já vai começar a ler aqui no nosso videocast as opiniões das pessoas, né? O Eduardo Martins Mesquita disse: não sinto vontade nenhuma de assistir este filme. Agora então, né, depois que a gente publicou lá no nosso grupo que a gente achou meio complicado a história, o Eduardo disse que não tem vontade de ver este filme. A Renata Gomes, que sempre participa com a gente, diz: tô chocada até agora. Ela foi assistir o filme, né? Mesmo concordando que as atuações foram ótimas, que a fotografia estava linda e que a direção estava perfeita. E olha que até gosto de biografias, mas essa entrou para a minha lista de piores filmes que já vi. A Renata não gostou do filme, apesar de tudo isso que ela citou. Ela falou que realmente é cansativo demais, repetitivo, né? Então ela fala muito sobre isso. A Lorena Ottoni disse que até queria assistir, mas depois de ver a opinião da amiga da Renata, não quer mais. Olha, Lorena, mesmo, eu já disse que gosto não se discute, então, mesmo sendo cansativo, mesmo é bom a gente conferir para ver se é a mesma opinião que a gente tem, né? Agora, é aquele negócio, se você for por diversão, realmente pode ver outro filme. Agora, se quiser aprofundar mais, pode assistir esse também, né? Quem mais? Vamos ver. O Romualdo Amaral Silva diz que concorda sobre o filme ser cansativo, né? E se você tiver com sono ainda ou tiver trabalhado muito antes da sessão, não dá para assistir um filme como este. Vamos lá então, quem mais? A Rubiatriz de Almeida Correia, né, disse que é um filme que quando você sai de cinema você não sabe se amou ou detestou. Ela não sabe nem o que dizer, não sabe se gostou ou se odiou, porque tem vários aspectos a serem analisados, e é um filme daqueles que você realmente demora para você saber se gostou ou não. A Gislene Carvalho, ela inclusive compartilhou a experiência dela, ela que gosta muito de ler, ela colocou até alguns links sobre esse escritor, Jack Kerouac, para que você lá no grupo possa se aprofundar também na leitura. A Gislene, ela acha interessante essa história de autobiografias, ela gosta de filmes que retratam isso, né? Então tem muitas participações aqui também, né, de todos que participaram no nosso grupo. Eu quero agradecer a todo mundo, mas essa é a opinião do Cinema e Vídeo, de que o filme ele pode ser bom ou ruim dependendo da visão de cada um.
Eu acredito e resumo mais uma vez que no aspecto técnico o filme é impecável e merece realmente ser aplaudido, né? Fotografia, interpretações, a direção do Walter Salles, inclusive a trilha sonora que aparece no filme, tipo uma coisa meio africana, uma espécie de bongô tocando com um toque de piano de vez em quando surgindo no filme, parecendo uma mistura de filme de terror com um filme meio nonsense. Dá uma característica bacana para o que quer ser contado naquela história. E confesso para vocês que ao sair do cinema, quando terminou o filme, eu não vi a hora de terminar. Realmente eu estava esgotado com aquela sessão. E quando terminou o filme também tive a mesma sensação de que eu não sabia realmente qual seria a minha opinião sobre aquilo que eu acabava de assistir. Mas pesquisando posteriormente sobre a biografia, sobre esta história do escritor Jack, eu concordo que se tratando de uma obra real, baseada na realidade, o filme de Walter Salles nesse quesito é muito bom e muito fiel à história verídica. Porém, para a diversão, volto a dizer, não é legal. Analisando com base no roteiro, também achei o roteiro muito cansativo, como eu já disse, e repetitivo. Eu acho que poderia ser encurtado um pouquinho, poderia ter tido algumas pegadas melhores para deixar ele um pouco mais, digamos, mais interessante para que a gente realmente não fique com sono na sala de projeção. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desta pequena contribuição para que vocês possam entender melhor ou até discordar do que eu falei deste filme de Walter Salles, Na Estrada, que realmente é o filme que está tendo uma polêmicazinha que está nos cinemas e daqui uns dias na locadora.